A psicossocial ela faz parte do protocolo municipal, né, de assistência às mulheres em situação de violência. Nós estivemos semana passada, né, os representantes da Casa das Mulheres estiveram conosco, eu fiz esse questionamento, porque eu participei da criação, da discussão, quando foi um pouco depois que a Casa das Mulheres estava em processo de implantação. Nós participamos de diversas reuniões e estamos realmente envolvidos nessa área, embora não esteja presente no documento que foi elaborado posteriormente. Mas participamos do protocolo e estamos, inclusive, atualizando com a Casa das Mulheres as diretrizes, os documentos e todos os procedimentos. E aí o que acontece é que realmente, muitas vezes as pessoas entendem a divisão de saúde por ser uma unidade de saúde com uma perspectiva ambulatorial. As pessoas identificam, às vezes, mais a divisão de saúde e recorrem mais à divisão de saúde. Mas o que a gente pode dizer é que essas questões, elas chegam, né? Então, a partir desse cenário que vocês entendem que a psicossocial é um setor relativamente pequeno no contexto da realidade da universidade, mas alguns casos chegam para nós, né? A gente já teve situações de... É muito comum, o mais comum que a gente tem conhecimento são os casos da violência moral, na maioria das vezes relacionada à relação professor-aluno. Mas a violência sexual, ela está presente, mas ela realmente chega pouco. Não posso dizer que o que chega para nós é muito significativo. O que eu posso afirmar é que essas situações chegam, né? Onde a gente pode, inclusive, perceber essa situação de violência sexual na relação professor-aluno, na relação técnico-administrativo e aluno, como também na relação aluno e aluna e aluno, né? Particularmente, eu já atendi casos tanto de rapazes violentando moças, quanto moças criando situações em que elas também foram promotoras dessa violência. Então, o que é importante dizer é a dor que fica incutida nessa situação, né? Porque a gente está falando de uma situação, de uma relação, de uma hierarquia, onde alguém, num papel de uma superioridade, se utiliza desse lugar, né, uma perspectiva de uma opressão, de um domínio, que causa sobre o outro uma situação de um profundo constrangimento. E esse constrangimento, exatamente como a Gabriela acabou de apresentar, ela tem sutilezas, né, que dificultam que a pessoa consiga realmente identificar o que está se passando. E isso muitas vezes possibilita que a coisa se agrave e possibilita que ao final, às vezes, cheguem realmente a situações concretas de um ato sexual, de uma situação concreta me fugiu aqui a palavra. Que a pessoa seja levada realmente a um estupro, né? Mas por vezes porque situações foram acontecendo de formas relativamente sutis em que a pessoa não conseguiu se defender daquela situação. Até porque, por ela estar inserida numa relação onde a princípio ela estava assegurada de que ela estava diante de alguém que a princípio seria alguém que a asseguraria e não que a violentaria, que a agrediria. Então, no meio de todo esse caldeirão, vai acontecer ali um processo de um profundo adoecimento, de uma profunda dor, que a gente vai entendendo por que muitas vezes a pessoa se fecha, né? Ela tem dificuldade de falar dessas situações, porque primeiro ela tem dificuldade de identificar, e depois também porque ela tem dificuldade ela tem medo de como as pessoas vão entender aquilo, né? O medo do julgamento, a culpa, né? A pessoa começa a se perguntar se ela fez alguma coisa que possa ter permitido que aquela situação tenha acontecido. Por vezes se percebe muito o despreparo das pessoas que estão na rede de atendimento, seja atendimento na saúde, seja na área de segurança, né? Muitas vezes essas falas que foram colocadas anteriormente, que insinuam, né, de que por parte da pessoa alguma coisa que ela fez teria favorecido, teria sido responsável pelo desencadeamento daqueles fatos, né? Então, assim, tudo isso para mostrar o quanto que é uma coisa extremamente pesada, extremamente difícil para a vítima, né?
é realmente uma experiência carregada de vários significados, inclusive o medo de retaliações, a partir do momento que a própria vítima tem dúvidas em relação a compreender, discernir o que realmente se deu ali. Tem também o medo dela estar errada, dela estar se precipitando e, claro, numa relação de hierarquia, o medo de retaliações, né? Então, por vezes, a pessoa está numa relação que, de alguma forma, ela se vê presa, né? Porque é um professor, naquele semestre ela vai ter que frequentar aulas, ela vai ter que passar por avaliações, ou porque é uma relação de trabalho, né? Quer dizer, de alguma forma está configurada uma relação de hierarquia que a pessoa se sente muitas vezes impotente diante daquela situação, sem saber se desvencilhar daquilo, sem saber como lidar com aquilo, e realmente muitas vezes por conta disso, essa dificuldade de gerar uma denúncia, e por isso muitas vezes a gente não tem uma noção da gravidade do problema, né? Porque às vezes a coisa está ali acontecendo, mas na verdade a gente não consegue ter uma explicitação disso. Então a coisa realmente fica velada, né? Então, assim, essa questão da violência sexual, fazendo um pouco uma reflexão específica, né, sobre esse tipo de violência, esse tipo de assédio, tem esse agravante porque a gente está nesse momento vendo a vítima numa exposição do corpo e do seu emocional, de toda a sua intimidade, né? Então, assim, o grau de gravidade dessa situação, né, mostra muito o tamanho dessa ferida, porque é algo que vai apontar para um nível de violência que ultrapassa, né, certos limites e que é extremamente invasivo, né? Invade o território do eu e o outro e invade literalmente a intimidade. Então é algo que vai gerar na pessoa a dor de uma dificuldade de dizer de algo que, ao dizer, a expõe de novo, né? E ao se expor, além da dor da própria exposição, o risco de julgamentos, de incompreensões, né? De mexer de novo em toda uma questão que é extremamente dolorosa. Então, muito por conta disso, essas pessoas muitas vezes não buscam propriamente ajuda, né? Uma coisa que é importante dizer, que o cenário que muitas vezes também a gente percebe que esses casos acontecem, muitas vezes são em situações dessas grandes festas, dessas grandes manifestações, festas coletivas, né? Onde muitas vezes, por conta do uso de álcool, de outras substâncias psicoativas, por conta de todo um contexto que a pessoa está exposta ali em um ambiente que ela se sente segura, mas muitas vezes tem pessoas estranhas, por exemplo, particularmente já atendi 2 casos que eu me lembro agora, de estudantes em situação de Dico Lopes, que dentro do campus da universidade, que ela se sentindo segura, né, ela acaba sendo convidada para ir para sair com uma pessoa, e essa pessoa leva para um canto, um lugar mais ermo, e ali ela é violentada efetivamente, né? Situação também que pude acompanhar muito de perto, a dor de uma estudante que foi violentada por 5 estudantes, né? Numa situação em que ela era economicamente dependente da família de um estudante, ela trabalhava na casa desse estudante como uma forma de custear sua permanência na UFV. Ela acabou numa situação dessa, sendo vítima de uma situação onde 5 outros estudantes a violentaram. Então, assim, a gente vê que certas situações, né, elas apontam para certas situações de risco que a gente realmente precisa estar atento, né? E realmente é importante a gente estar falando dessas questões, né? Porque a gente possa estar mostrando que, de fato, essas questões existem sim e que a gente precisa realmente enfrentá-las, né? Realmente se enxergar essas questões. Bom, então, assim, por trás de toda essa questão, né, a gente vai ver esse cenário, né, que é preciso a gente estar atento em relação a ele, né? É preciso que nós tenhamos essa consciência em relação à nossa autoproteção, né, de entender aquilo que realmente é o sadio, daquilo que é o apropriado, daquilo que convém, né, para que a gente possa realmente ter alguns parâmetros
para poder fazer essa avaliação de percepção de alguns sinais que já possam estar apontando de que a coisa de repente já esteja indo para outro território, se a coisa já esteja, na verdade, a gente já esteja lidando com uma questão que é no âmbito realmente de uma violência, né? Pelo grau de desrespeito, pelo grau de invasão, né? A gente começa a ter elementos de poder perceber a inapropriação de certas situações, né? Em que a gente, então assim, nesse momento eu estou querendo dizer com isso, o quanto que pensar sobre essas violências é pensar a sociedade enquanto seus valores, e aí eu acho importante que a Gabriela está resgatando alguns aspectos históricos, né? De como enquanto sociedade a gente constrói alguns entendimentos, alguns valores, e ao mesmo tempo os aspectos, né, da nossa subjetividade em que a gente precisa pensar a nós mesmos, a nossa própria vida, a nossa própria autoproteção, a nossa própria autossegurança, né? No sentido de entender aquilo que me é apropriado e aquilo que eu entendo que não é apropriado e a gente poder falar dessas questões e se posicionar em relação a essas questões. Então, é muito comum realmente essas sutilezas entre uma atitude gentil, né, agradável, de alguém que é gentil, que é simpático, que é atencioso, mas a gente está atento sobre a adequação, que às vezes esse grau de gentileza, esse grau de atenção, começa a dar sinais de que a coisa está passando de uma medida, já começa a estar dando sinais de que a coisa já está enveredando por um outro terreno, né? Então eu penso que essa também é uma perspectiva importante para a gente estar refletindo, né? Para a gente perceber que nas nossas relações interpessoais existem sim, né, alguns territórios do adequado e do não adequado, do saudável e daquilo que não é saudável, daquilo que não é sadio, né? Eu tenho usado muito nos meus atendimentos assim, como é que certas virtudes às vezes se tornam defeitos, né? Aliás, em geral, porque às vezes a gente, por confiar muito, por atribuir ao outro, né, um excesso de confiança, não, mas o outro é tão legal, o outro é uma pessoa tão bacana, né? Às vezes a gente não enxerga algumas coisas que estão presentes ali no relacionamento que estão sendo nocivas, né? Então, essa perspectiva da relação com hierarquia, por exemplo, é muito cuidado entre aquilo que é o respeito com aquilo que é a submissão. Então, o respeito por um chefe, o respeito por uma situação de alguém, uma situação de trabalho, ou na universidade, numa relação acadêmica, né? Ele não pode significar, né, a gente estar cedendo a questões que realmente são desrespeitosas e que realmente são nocivas. Então é preciso também refletir sobre essas configurações, tá? Bom, em geral era o que eu queria colocar, né? Foi o que eu pensei de estar trazendo para esse momento, e eu gostaria nesse momento de estar à disposição para que, se a gente quiser depois conversar e fazer algumas trocas. Agradeço o convite, parabenizo o Ascurv pela iniciativa, né, de estar levantando essa reflexão, essa discussão, e fico aqui à disposição para algumas perguntas e algumas trocas. Obrigada.